Olá, hoje a gente está aqui para falar sobre o Coringa, o filme que desde que estreou monopoliza as atenções aí do público e da crítica. O filme já ganhou o Leão de Ouro em Veneza, embora não seja assim um filme, né? Um filme que não tem esse perfil aí de filme de arte, mas é um filme de arte, né? A gente antes de ver acha que ele assusta principalmente quem vai no cinema achando que vai ver um filme de ação, então não é um filme profundamente psicológico. E para discutir esse tema a gente trouxe hoje aqui a Karina Yonan, que é psicóloga, e o Renato de Martino, psicoterapeuta, psicanalista, professor, né? A Karina também é professora, Karina? Também. Especialista pela FAMERP, né, em saúde. Isso, mestrada pela FAMERP e agora doutorando. Opa, muito bom. Vamos começar pela Karina. Uhum. O Coringa, o Arthur Fleck, o nome do personagem, né? Uhum. Vilão ou herói? Vilão, super vilão. Por quê? Ele tem toda a construção, o perfil, eu até brinquei no meu artigo no Facebook, eu disse que esse tipo de vilão a gente pode até acabar se tornando, porque ele começa, o filme, ele mostra uma situação de indigência do personagem, ele tem problemas mentais, tem genética para a loucura, foi maltratado na infância, então teve lá um padrasto sádico, a gente vê pelo relatório lá que ele encontra no sanatório, tem todos os componentes, é abandonado socialmente, sofre violência, humilhação, todos os componentes de um super vilão, e ele vai se tornando esse vilão. Eu acho que o diretor faz isso de uma forma magnífica, artística, a gente vai acompanhando ele se tornar um vilão, tentando resistir a isso, e aí depois ele se torna um assassino e percebe que ele não sente culpa, que ele... E na verdade, depois disso tudo, ele ainda decide deixar de ser um menino bom, de tentar ser bom. Aí ele decide se transformar numa pessoa que quer o caos. Renato, por que tantas pessoas saem do cinema, apesar dele ser um vilão, como defende a Karina, identificadas com o personagem? Rogério, cada um de nós tem um Coringa dentro de si. Né? Cada um de nós tem uma característica desse personagem, não é? que fica ali ansiando encontrar no mundo externo alguma coisa que possa representar. E o filme caiu como uma luva, porque a gente vive isso no nosso tempo, né? A gente vive essa configuração de desestrutura da família, de ser arremessado ao julgamento da sociedade, percebe? Nós, na realidade, assim, somos ao mesmo tempo heróis e vilões, ao mesmo tempo vítimas e acabamos sendo... percebe? Tudo isso ao mesmo tempo, e é o que o filme traz, e traz de uma maneira oportuna, nesse momento da contemporaneidade, né, que estava precisando de alguma coisa que pudesse escancarar isso, mostrar essa verdade, da qual a gente tem vivido, não é? E vivido de maneira latente, né, maneira silenciosa, sem poder encontrar um representante. O filme veio para isso. Né? Como vocês costumam dizer na linguagem de vocês, e não só, né, mas da própria mitologia, é uma espécie de catarse que ocorre, que vem ocorrendo nas salas de cinema. Sem dúvida. E o personagem do Coringa é justamente um mito mesmo, né, que veio para simbolizar toda a angústia, né, toda a ansiedade que o ser humano vive inserido nessa sociedade impiedosa, né, onde nós somos palhaços, né, esperando um aplauso de uma plateia exigente que nunca está satisfeita com nada. E essas alegações, né? Essas alegações não. Houve até um movimento nos Estados Unidos, principalmente, de que se trata de um filme perigoso, que pode estimular comportamentos agressivos, como os do personagem. Me parece até uma sugestão. A própria... O personagem do filme parece uma sugestão ao caos social, ao abandono. Mas você acha que ele estimula? A hipocrisia Pode política. estimular em algumas pessoas
comportamentos tudo que é como... glamorizado na nossa sociedade é estimulante. Você concorda com isso? Então, assim, ó, na realidade, é o homem, é o caos que gerou o filme. Não é o filme que gera o caos. Né? O filme está vindo para representar alguma coisa que está acontecendo silenciosa e ninguém está percebendo, né? Ou se está percebendo, estão convenientemente quietinhos, porque isso gera um desconforto enorme, não é? Então, quando a gente vê aí um caso de crueldade dentro de uma escola, qualquer coisa nesse sentido, a última coisa que vai ser olhado é como que foi o histórico familiar dessa pessoa, você percebe? O olhar é para rotular esse sujeito como um monstro, como, você percebe? Esse é muito fácil esse caminho, percebe? Mas na realidade o que está acontecendo é que isso tudo está escancarado, né? E convenientemente silenciado. E aí quando vem alguma coisa nesse sentido, assim, foi o filme que está gerando isso, não. Isso é uma representação do que está ali acontecendo. Acontecendo dentro de mim, acontecendo dentro de você. Você percebe? Agora, nesse momento. Aliás, eu vi uma crítica que esse não é o primeiro Coringa, né? Mas há um intervalo aí de um bom tempo entre, pelo menos, as últimas 3 versões mais emblemáticas. Uma com Jack Nicholson, outra com o Ledger, né? E essa com o Joaquin Phoenix, né? E que os 3 são produtos do seu tempo, né? E que na época do Ledger, o mundo, Gotham, era uma cidade tranquila e tal, e ele trouxe o caos. Sim. E esse, já que está bem de acordo aí com essa época polarizada que a gente vive, de tanto conflito, quer dizer, é o caos provocando o Coringa, né? Não o contrário, como no filme anterior, é isso? É justamente. Você fala num texto que você escreveu na internet que a gente precisa ver o filme. O que que o filme... por que que a gente precisa ver o filme? O que que o filme pode nos ensinar? Então, todos esses componentes psicológicos, emocionais, essa questão da resistência e a questão, principalmente, da fragilidade emocional das pessoas. Sabe uma coisa que é interessantíssima e muito pontual, que até um leitor colocou lá no meu Facebook, que ele tem delírios de grandeza. Ele tem delírios narcísicos, ele se imagina tendo um momento de realização na televisão, sendo aclamado, aplaudido. E quanto mais infeliz é a vida da pessoa, ela não precisa ser louca. Quanto mais infeliz é a vida da pessoa, mais ela fantasia uma realidade que a tire de onde ela está. Por exemplo, a gente vê a menina no Facebook. Ela é bonita, mas ela não é popular. Aí ela cria um perfil em que ela é uma pessoa maravilhosa, aquilo tem um resultado ótimo, ela para de viver a vida e ela passa a viver no celular. Isso é um grau e um caminho de insanidade. Ela já está adoentada quando ela faz isso. Então, o que eu acho interessante que as pessoas precisam ver, porque como ele está dizendo, é uma obra contemporânea, e principalmente aqui na América Latina, a gente está vendo ali Venezuela caótica, Chile com manifestação, agora a esquerda aparece de novo na Argentina. Então, assim, essa coisa do empobrecimento e do caos vai trazer violência, traz violência. Existe essa loucura silenciosa, mas existe essa loucura que a gente pode assistir que está avançando. E a gente abre o jornal o tempo inteiro e vê o sujeito que matou os pais, ou a mãe por conta de droga, ou o ex que incendeia a namorada, coisas que não tem justificativa na educação da família. Não tem justificativa. Não adianta procurar quem que fez bullying com aquela pessoa para ela reagir desse jeito. Não existe justificativa para isso. Então nós temos coringas, nós temos pessoas adoecidas e adoecendo, e nós estamos num caminho desse desamparo social. A gente não pode mais contar com nada. É Deus nos acuda e todo dia. Renato, para agir como coringa, precisa ser necessariamente um doente mental, ou uma pessoa normal pode agir como um coringa?
O Rogério, assim, ó, se a gente for levantar assim, qual foi a maior contribuição da psicanálise, isso primeiro em Freud, depois em Wilfred Bion, que é um pensador que morreu há poucos anos aí, e que talvez seja um dos maiores nomes da psicanálise contemporânea, é assim, o Freud ele trouxe a ideia de que não existe um sujeito neurótico, cada um de nós tem uma cota neurótica, cada um de nós tem uma parte neurótica, por mais que você ali tenha uma configuração, vamos dizer assim, saudável. O Bion ele vai para além disso, ele vai dizer assim, ó, cada um de nós tem uma parte psicótica da mente, percebe? Então ele amplia isso dizendo assim, você também tem seu lado louco, você também tem suas questões psicóticas, o seu desligamento, sua cisão do contato com a realidade, percebe? Então assim, qualquer um de nós está propenso a esse tipo de coisa. Por mais que você tenha ali a maior possibilidade de viver num ambiente saudável, a tua própria vivência dentro da sociedade vai te adoecendo, vai te trazendo mágoas e ressentimentos que vão acumulando e que uma hora isso explode. E é por isso que o Coringa teve identificar o público, se identificou tanto com ele, teve uma afinidade do público por conta disso, porque cada um se viu ali, né? E assim, cara, eu acho que, né? Mas uma pessoa com esses sintomas todos aí que você cita, né, e que aparentemente não é necessariamente uma pessoa doente, né? Ela é Rogério, desculpa, somos doentes. Todos nós somos doentes. A sociedade está doente. Mas a pergunta que eu quero fazer é, uma pessoa como Coringa, como Arthur Fleck, é inimputável? Ou ela tem que ser julgada e presa? Não. Como? Então eu tenho que ser preso. Você tem que ser preso? Cada um tem que ser preso. Desde que eu mate. Então, o ato de matar é só uma extensão do pensamento de matar. E o pensamento de matar está em cada um de nós. Então é muito fácil. Mas há uma diferença, né? Entre matar e pensar em matar. Pois é, mas olha só. Será que o Coringa teve escolha? Ele pôde escolher em algum momento da vida dele? Se ele não teve escolha, ele é inimputável, na sua opinião? Com certeza. Você acha isso também, Karine? De jeito nenhum. O que você acha? Acho que ele vive essa situação de pobreza e de desamparo e de humilhação e de violência que vai gerar isso. Infelizmente, a gente precisa, na verdade, combater essa situação de desamparo do Estado, porque nessas condições em que o Coringa está, o que acontece é o que ele fez. Mas daí a considerar que a gente não pode culpabilizar, aí então a gente promove então a gente vai viver realmente no caos. Generaliza o caos. Exatamente. Então não existe Estado, então não existe estrutura e as instituições não servem para mais nada. Complemento? Não, deixa eu fazer uma pergunta. A culpa é de quem? A culpa é daquele que a gente conseguiu prender? E aquele que veio atrás? Aquele não teve culpa? Percebe? O Coringa foi um resultado, ele foi gerado por uma série de crimes que aconteceram anteriormente. Ele foi o porta-voz dessas atrocidades que estavam acontecendo antes dele. É claro que você não tem outro jeito, tem que prender o cara. Lógico, né? Você vai causar ali um estrago no ambiente que ele vai viver. Agora, que ele é o culpado? Não, ele não é o culpado. Ele não tem culpa de nada, nós não temos culpa de nada. Pelo contrário, ele tinha um coração extremamente bom. Ele era aberto para... Você percebe? Ele queria ter uma companheira. Ele cuidava da mãe com zelo. Ele tentou, ele escolheu ser uma pessoa boa. Ele não conseguiu. Ele tentou de todas as formas, mas não conseguiu. Não em função de uma... Ele não buscou ajuda. Não em função de uma anomalia. Ele não busca ajuda. Desculpa, ele buscou. Foi negado, foi tirado dele. Não. Ele tinha lá uma ajuda assistencial, e ele se apoiou na mãe. Mas ele teria, é que ele não tinha recursos, ele não tinha recursos pessoais para buscar mais ajuda em outras pessoas. Pois é, ele não pôde escolher. Mas nós não temos essa condição de fragilidade, não, pelo menos não temos todos
Não, a gente essa está falando, fragilidade a gente tá toda falando do personagem. O personagem não teve escolha, ele tentou de todos os jeitos. Não tentou. Ele buscou ajuda, foi negado ajuda, foi tirado Aliás, o ajuda filme dele. mostra que a ajuda que ele tem é muito precária, né? O começo do filme... Até pelo tempo, os anos 70, o filme se passa nos anos 70, se eu não estou enganado, o sistema de saúde público é um caos. Pois né? é. O sistema que ele procura é é pouco o que ele podia. acolhedor, que é uma coisa que a gente fala muito hoje, né? Que você falou também, quer dizer, a gente precisa ter um Estado mais eficiente para evitar que casos como esses acabem resultando em criminosos. Né? Sim, mas, por exemplo, a questão da risada que escapa a ele, e ele tem uma capacidade de verbalização rebaixada. Assim, existe ali na pobreza, na situação, a pessoa que consegue se empregar e se super empregar muitas vezes, administrar 2, 3 trabalhos e conseguir, de certa forma, escapar da criminalidade, escapar da violência, formar uma família Mas é exceção, né? estreita. Sim, esse aí aparece no Fantástico. Olha, nas favelas, o que a gente vê é que as famílias são formadas por mulheres, né? Então tem os filhos, a mãe, as tias, a avó ou a vizinha. Então, assim, mas existe uma infraestrutura de apoio ali, e existe o cuidado, até a preocupação com a criança que vai para o tráfico, que vai para a droga, tentar resgatá-lo. Então, existe uma situação de tentativa de apoio e de buscar. O que a gente não tem é o exemplo do ganho material, né, do bom salário, da esperança. E uma coisa é o sujeito que te violenta te agredindo. E outra coisa é um Estado que te violenta te tirando a esperança. Então, é isso que ocorre. Né? Isso ocorre aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu pedir para você levantar 200 quilos, você consegue? Eu posso te condenar porque você não foi capaz de levantar 200 quilos? O Coringa não foi capaz de administrar a própria vida, eu não posso condená-lo por isso. Bom, tem uma outra leitura que se faz do Coringa, né, isso ocorreu muito nos Estados Unidos, que ele é uma representação aí do incels. É um termo em inglês que designa celibatas involuntários. Isto é, pessoas que se consideram incapazes de encontrar um parceiro sexual e amoroso e que culpam a sociedade por isso, valendo-se de argumentos misóginos. E essa leitura ela foi propícia porque no filme ele não consegue se relacionar com uma mulher, com a vizinha, spoiler aqui, né? E com a mãe. Mata os dois, né? Mata as duas. Mata a mãe e mata a mulher. Faz algum sentido essa leitura? Do Coringa como um homem incapaz de se relacionar com mulher e por isso as culpa porque ele é esquisitão, porque ele se dá mal na vida? Ele é frágil psicologicamente, ele não consegue se relacionar, mas não vejo misoginia isso nele. Isso aqui é uma leitura lateral do filme, né? É muito lateral isso, né? Se for, né? Não, é meio oportunismo, assim, tentar enfiar uma... Tentar atrelar o personagem a esse tipo de gente, né? Esse tipo de homem. Ele cuidava da mãe. Ele cuidava da mãe com muito carinho. Ele cuidava da mãe com todo o cuidado do mundo. Ele sonhava em ter uma companheira. Mas ele mata a mãe quando descobre que ela... Naquele ponto que ele fez aquilo, ele já estava completamente cindido da realidade, ele já estava completamente desesperançoso, e aquilo ali já não era mais ele. Essa é a verdade, ele estava cindido, ele estava fragmentado, aquilo ali já não era mais um sujeito, aquilo lá eram vários, era um grupo, percebe, de personalidades. Ali não dá para julgar, não tem como julgar. E eu já acho assim, ó, que nessa passagem em que ele vai e mata a mãe, a mãe alimenta nele o bom menino que ela vê que ele ainda pode ser. E a felicidade que ele pode trazer às pessoas. Ele repete o tempo inteiro que a mãe alimentou nele, que ele faria as pessoas sorrir. E aí ele alimenta nele mesmo a esperança de um dia ser encontrado pelas pessoas, conseguindo fazer uma graça, né, conseguindo
transmitir uma graça para essas pessoas. Quando ele vai, percebe que a mãe é doente, que contou para ele uma história que ela mesma fantasiava que ele fosse filho do Wayne, e ele vai ao hospital e decide matá-la, ele está decidindo ali desistir do bom menino que ele quis ser. Para mim é um momento em que ele decide ser mal, para de sofrer, tentando não ser e tentando vencer pela via do bem, e decide que não, que ele vai desistir, vai matar o ídolo dele. Para mim ele decide naquele momento que ela alimentou nele uma ilusão, então ele mata ela e que ele não quer mais aquela ideia, aquela fantasia de menino bom, que agora ele vai ser o Coringa. Então, assim, para mim, nasce o personagem ali. Vou dar uma paradinha aqui para primeiro agradecer muita gente participando aqui nas redes sociais, mandando comentários, e eu vou até ler um aqui. Vamos lá. Vamos ver de quem. Olha, psicólogo também, o nosso querido Marcos Vinícius Gabriel. Vamos ver se eu consigo ler aqui, estou com dificuldade para ler. Discordo da opinião que aponta o Coringa como vilão. Ao contrário, torna-se uma construção social perversa, mas como vítima de um sistema. E por conta do transtorno delirante, é possível que nenhuma violência evidenciada com ele não tenha acontecido de fato. Pode ter tudo ocorrido na própria mente. Violenta foi a sociedade. O Coringa é a sobrevivência moral do Arthur Fleck. Vai mais aqui no caminho do Renato, né? Agradeço. Como é que é o nome do... É o Marcos Vinícius Gabriel. Marcos Vinícius. Psicólogo também. Vamos lá. Marta Cristina, concordo plenamente com a Karina. Parabéns pela colaboração. A gente que agradece a sua colaboração, Marta. Deixa eu ver mais. Tem a Luna Kifuri, nossa colega que está assistindo. Marta Cristina, de novo, não concordo. Ele matou a mãe por opção. Ela não fez nada para ele. Ela só deu amor a ele. Márcio Lourenço, parabéns ao Diário. Opa, parabéns a você que está nos acompanhando aí. Vamos falar do Coringa. E que se lixe a cidade. Vamos lá. Arthur, vamos lá. Donizete Coimbra Batista. Arthur apanhou de tudo e de todos. Iniciou o filme apanhando dos meninos na rua. Apanhou dos rapazes ricos do metrô. Apanhou do suposto pai. Arthur é fruto da decadência social, mas reafirmo é fruto da imaginação de um interno no manicômio. Essa leitura aí de que nada aconteceu no filme, de que tudo é fruto da imaginação do Coringa, pode ser, Karina, ou não? É uma leitura possível, né? Vamos lá. Fim dos tempos, Vicente José de Souza. Robert Domian. Eu acho que ele está se referindo a um comentário que a Karina fez. O que tem a ver a esquerda com o Coringa? O que tem, Karina? Explica um pouco melhor. Não. Eu que associei a esquerda com desordem e com decadência econômica. Não tem nada a ver. O autor não fez nenhuma associação, até porque o diretor é norte-americano. Mas, na verdade, o próprio diretor diz, né, que o Coringa é uma crítica à sociedade americana. É isso, Renato? É uma crítica à sociedade americana e, por decorrência, à sociedade capitalista? Assim, se for realmente, ainda fico com a ideia de que o Coringa é uma expressão do ser humano contemporâneo, independente da sua localização física, independente... Na verdade, o que o Todd Phillips fala, que é o diretor do filme, fala sobre o filme, e em resposta às críticas, né, que o filme é violento e estimula a violência, ele diz o seguinte, que o filme trata da falta de amor, trauma da infância e falta de compaixão no mundo. Privação afetiva. É isso, Karina. Você vai me fazer ficar brigando com ele aqui, né? Não, às vezes você concorda. Bom, mas ainda sobre essa questão de politizar o filme,
Tem um comentário que eu achei bastante contundente, a gente pode concordar ou não com ele, mas o próprio autor do comentário é bastante contundente e bastante crítico da sociedade americana, que é o Michael Moore. Né? Ele fez até, se notabilizou aí pelo filme documentário Tiros em Columbine, né? Aqueles estudantes que entram, é um estudante, não sei, não me lembro, mas entra na estudante e sai fuzilando os colegas. Né? Ele diz assim, sobre Trump, né? Mas este filme não é sobre Trump, é sobre a América que nos deu Trump, a América que não se sente necessidade de ajudar os marginalizados, os necessitados, a América onde os ricos imundos ficam cada vez mais ricos e sujos. Obrigado, Joaquim Phoenix, Todd Phillips, Warner Bros. E todos que fizeram este filme importante para este período importante. Quanto tempo se passou desde que vimos um filme aspirar ao nível de Stanley Kubrick? Vá ver este filme, ele faz como você. É isso mesmo. Né? Ele diz o seguinte sobre o pessoal que lá nos Estados Unidos, né, fala para não assistir o filme, que o filme é violento e tal. Eu sugeriria o contrário. O maior perigo para a sociedade pode ser se você não for ver este filme. Fechar os olhos para essas situações, né, de desamparo social. E aí, ó, não tem a ver mesmo esquerda com direita. Fui eu que fiz a associação com a pobreza econômica. Mas isso tem a ver com não olhar para a sociedade, para os desamparados, para os fragilizados. E aí, existem os países capitalistas que são assim, ele está fazendo uma crítica, então, à sociedade norte-americana, mas específica ao Trump, né? A essa política de excluir os imigrantes, deixar lá as crianças separadas dos pais, essa política de insensibilidade aos mais frágeis, aos empobrecidos, né? Mas assim como o Coringa é fruto do caos, o Trump também não é fruto de uma sociedade? É isso que ele está dizendo. Sem dúvida. Sim. O Trump é um coringa. O Trump é um Coringa. Não é? É? Sim. Por quê? Porque Ele não tem empatia? ele não tem nem pudor de dizer que não se importa com as outras pessoas. Então, assim, falta a menor sensibilidade, aquela que está na palavra. Ele não tem nem a decência de mostrar uma pequena preocupação. Agora, Ele é pior do que o Coringa, né? Porque ele tem uma caneta lá que... E ele não deve ter sofrido maus tratos na infância, né? De pessoas. Ele não deve. Pelo contrário, né? Rogério, não existe outra origem da violência que não seja violência. Nós somos animais violentos. O ser humano é o pior dos animais. Onde ele se instala, ele ameaça todas as outras espécies. Nós somos violentos, agressivos, hostis. Se nós não formos muito bem orientados na capacidade de amar, a gente vai continuar sendo violento. O que nos tira desse lugar de violência é conseguir ter um ambiente que nos proporcione amor, verdade, carinho, afeto suficiente para que a gente possa renunciar esse ódio, essa violência que é natural do ser humano. O ser humano é violento. Se você deixa duas criancinhas juntas, uma vai morder a outra, uma vai bater na outra. Aos pouquinhos que ela vai conseguindo perceber, né, que existe alguma coisa a mais do que aquilo. Percebe? Se ela não for muito bem instruída na tarefa de amar, na capacidade de amar, ela vai continuar sendo violenta. Se você não tivesse essa ambientalização, é o que a gente vai esperar do ser humano, do Coringa, do Trump, de quem mais? O filme também fala um pouco de bullying, né? De bullying não só na infância, mas na idade adulta também, né? Eu acho que um personagem sintomático, né, exemplar desse bullying é o De Niro, né, o personagem do apresentador de TV. Quer dizer, a sociedade do espetáculo, que vive de humilhar as outras pessoas, né? Rogério, ele, assim, ó, se você me permitir, assim, ele no começo do filme, ele ainda estava ali
imbuído por uma esperança de conseguir alguma coisa bacana. Não é? Ele sonhava em participar do filme, do programa do De Niro lá, né? Assim, como uma pessoa humilde que estava ali dizendo que cuidava da mãe, você percebe? Mas ele foi sendo decepcionado e sendo agredido e descobrindo coisas extremamente dolorosas da própria vida e foi se amargurando até que quando ele participou do show que ele gostaria de ir humilde, estar na plateia e ser destacado no meio da plateia, ele foi lá no lugar do entrevistado principal e matou o cara. Aliás, esse filme também me faz lembrar um filme, acho que dos anos 90, 80, que parece que o Coringa é a exacerbação desse filme, que é Um Dia de Fúria, Sim. com Michael Douglas. Sim. Que se trata de um cara normal, né? Já que eu sei que você não gosta muito dessa terminologia, mas que um dia estressado resolve extravasar. Não chega ao ponto do Coringa, mas... Sim. Mas olha só, então, pensando em respostas para essa sociedade que se encaminha para o caos, para esse Coringa que é, então, resultado desse caminho que a gente vê, que a nossa sociedade se tornando cada vez mais materialista e desprovida de esperança, vai encaminhar as pessoas. A violência não é resposta, né? A violência é uma derrota. Então, assim, o que eu tenho receio é que essa euforia até do público com relação ao filme seja dessa sugestão. É uma sugestão de resposta para o caso de eu estar vivendo uma situação que não é bullying também, porque o bullying é uma perseguição sistemática e constante. Quem que nunca passou por episódios de, talvez, descaso, de humilhação? Quem nunca foi despedido? Quem que nunca foi deixado de lado? Então, violência não é resposta para essas situações. Ela é a derrota do indivíduo que tentou, muitas vezes, resolver uma questão complexa sozinho. Então, assim, se juntar em comunidades, gente, igreja, vamos lá, vamos consultar as outras pessoas, quem saiu dessa situação de miséria fez o que e como, foi estudar, teve acesso a recursos, se informou a respeito de curso técnico, foi progredindo passo a passo, não ficou sonhando com o dia de glória, igual os jovens, né? Os jovens estão muito voltados ao dia em que eles vão ser milionários e bem-sucedidos. Tem um caminho longo aí. Na nossa geração, isso reflete também uma visão muito individualista da vida, né? E muito rápida, pensando, né? no muito conjunto. Ansiosa. Na nossa geração, a gente sabia que a gente não tinha uma boa situação, mas muitas pessoas tinham conseguido reverter esse quadro na vida. E esse caminho que a sociedade trilhou e que criou o Coringa, tem volta? Puxa, cara, aí você me apertou, né? Assim, na realidade, são desfechos, são desdobramentos, né, de alguma coisa que foi acontecendo atrás. Quando você tem sua decepção, quando você sofre um bullying, quando você perde um emprego, quando você tem qualquer dissabor na sua vida pública, na sua vida social, e você ainda assim consegue ter na sua casa uma família estruturada, que você volta, percebe? E tem um porto seguro, e que aquilo ali pode te trazer uma possibilidade de regenerar, percebe? Se reparar tudo aquilo que foi ferido lá fora, é uma coisa. Agora, quando você volta para casa e você não tem isso, o que sobra para você? Sobra a igreja. Então, mas assim, que igreja? Como é que eu posso acreditar se eu não tive isso da minha mãe e do meu pai? Como é que eu posso acreditar que o padre vai me trazer, que o pastor vai me trazer isso? Como é que é isso? Não só a igreja. Talvez não haja a necessidade de a sociedade trabalhar mais essa coisa do encontro
não só na família. Porque às vezes as famílias são cada vez mais nucleares. Rogério, assim, desculpa, cara, eu sou um descrente de ações sociais. Eu sou psicanalista e eu acredito que, assim, a única intervenção real que pode acontecer é um sujeito que está disposto ao processo psicoterapêutico encontrar ali no setting terapêutico a possibilidade de reparação das suas experiências emocionais. De outra forma, é muito bonito, é muito lindo, gera uma receita enorme, gera um dinheiro enorme para um monte de gente, mas não dá resultado e nunca deu. Eu acredito sim que a instituição... Mas o isolamento vou gastar aqui, mas o isolamento do ser não agrava seus sintomas? Não, meu paciente não está isolado, ele está junto comigo. Entendi. Ele está junto comigo, sendo muito bem acolhido, afetivamente acolhido e com muita Mas e depois sinceridade. que ele deixa o consultório? Pois é, aí, a partir dessa experiência, ele vai começar a renovar os contatos sociais dele dentro de um outro crivo, dentro de uma outra avaliação, onde todas aquelas pessoas que faziam pouco dele ou abusavam dele, já não vão ter mais essa chance. O que eu quero perguntar a sociedade não oferece pouquíssimos espaços para a arte do encontro das pessoas? Não funciona. Eu falo em igreja, mas não é só a igreja. Sabe, um clube para se discutir filosofia, para se discutir um livro, para fazer coisas que fujam dessa coisa de só consumir. Ô Rogério, desculpa, cara, posso, assim, ó, claro. Nós estamos tratando de uma questão emocional, nós não estamos tratando de uma questão intelectual. Nós não estamos tratando de uma questão filosófica, nós não estamos falando de alguma coisa que está dentro do conhecimento, nós estamos falando de maturidade emocional. Só pode ser construído um aparato emocional com amor, afeto. Encontros sociais não tem amor, não tem afeto. Não existe. Eu preciso de ser irrigado de afeto sincero, amor verdadeiro. É só isso que constrói uma personalidade preparada. Ó, veja só. Eu gosto muito de uma visão sartriana, que é assim, a gente tem algum poder sobre algo que nos aconteceu. Então, muitas vezes, um menino que foi abandonado não conheceu o pai. Então, ele não teve esse amor paternal. Mas ele já cresceu o suficiente para olhar para a sociedade e ver que nem todos os homens são ruins. E que existem ótimos pais. Eu sempre alerto as pessoas para que, olha, se a gente olhar o jornal... Tem muitos crimes ali. Mas se a gente olhar a rua, tá cheio de pai na porta da escola buscando o seu filho, tá cheio de gente querendo sair mais cedo do trabalho para chegar em casa e dar um apoio para sua família. Então, assim, a gente pode olhar, existe a violência, ela está aqui, ela é intrínseca ao ser humano. A compaixão também. Então, existe um mundo ruim e existe um mundo bom. E a gente precisa sempre usar a razão para intervir nisso. Por isso que eu falo assim, as histórias podem começar feias e elas podem terminar bonitas. Porque uma pessoa que não tive afeto de família, minha família era desregrada, ou meu pai era alcoólatra, ou minha mãe, de qualquer forma. Você em algum momento, e através do processo terapêutico, você consegue uma ajuda nesse sentido, muito importante, você consegue escolher um outro destino, formar uma família para você, ter o apoio, se apoiar em pessoas boas, não se iludir a respeito, né? Ou da maldade ou da bondade das pessoas, não se iludir, né? Conhecer pessoas e aí a partir disso escolher conviver com pessoas boas. É isso. É isso aí. Karina, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Renato, muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, vá ver o filme. E não só o Coringa, vá ao cinema. Gente, muito obrigado pela participação e até uma próxima.